Governos do mundo inteiro vêm aplicando severas restrições em seus territórios e incentivando as pessoas a permanecerem o máximo possível dentro de suas casas para evitar que o contágio seja ainda mais veloz e mortal. Como você provavelmente já sabe, o coronavírus é altamente contagioso e passa de uma pessoa para outra a partir das gotículas que são expelidas pelo nosso corpo, por exemplo, quando tossimos ou espirramos. Podemos contrair o vírus apenas por conversar muito próximo a alguém que esteja infectado, ou por respirar o mesmo ar de alguém que esteja portando a doença. É justamente por conta disso que a recomendação para quem não pode ficar em quarentena dentro de casa é lavar constantemente as mãos com água e sabão e usar álcool em gel quando não for possível lavá-las adequadamente. É prudente também não tocar os olhos, nariz e boca, principalmente na rua e dentro de ambientes com aglomeração de pessoas, para evitar que o vírus seja levado até as mucosas. Mas e se todas essas medidas não forem suficientes e você ainda assim acabar contraindo o coronavírus? O que vai acontecer com o seu corpo? Bem, é importante saber primeiramente que o SARS-CoV-2, o coronavírus que começou a se espalhar na China ainda no ano passado, ataca principalmente as vias respiratórias de suas vítimas. O vírus é incapaz de entrar em tudo o que vê pela frente. Ele requer uma entrada específica. Mas esses parasitas invisíveis têm uma carta na manga: as proteínas Spike. Essas proteínas são protuberâncias pontiagudas ao redor do envelope viral, resultando em um formato de uma coroa, daí o nome coronavírus. Essas proteínas conseguem se conectar com certos receptores em nosso corpo. Por isso, quando os vírus estão do lado de dentro, eles procuram por essas fechaduras nas células. O SARS-CoV-2 consegue se conectar a uma proteína chamada ACE2, que está presente em vários tecidos do nosso corpo, incluindo nariz e boca. E como o coronavírus tem acesso ao nosso corpo exatamente por esse sistema, ele não precisa procurar muito para encontrar suas vítimas. Assim que encontra os receptores ACEs, as spike do vírus se conectam à proteína e faz com que a célula o englobe, depositando seu material genético. E então, a festa viral começa. O coronavírus transforma suas células em fábricas de RNA viral e proteínas, se reproduzindo. Invariavelmente, os vírus começam atacando a nossa garganta. Com o tempo, essas colônias passam a destruir nossas células, uma a uma, ligando uma espécie de alerta em nosso corpo, que passa a entender que algo não está certo. É justamente nesse momento que começam as respostas do corpo humano à infecção, que começa a se instalar. A partir de então, começam as dores de garganta, aparece a coriza e, eventualmente, acabamos desenvolvendo quadros de febre. A tosse, por sua vez, surge a partir da chegada do coronavírus em nossos tubos brônquicos, que levam o ar até os nossos pulmões. Lá, o corpo intensifica a briga contra o patógeno, podendo consequentemente provocar um aumento nos sintomas. Vale ressaltar que a Covid-19 não provoca sintomas graves em todos os infectados e, inclusive, é possível que você passe por todo o curso da doença sem sequer desenvolver uma tosse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre todos aqueles que desenvolvem sintomas, 80% não passam de um quadro leve, com tosses, febres e, eventualmente, pneumonia. Por outro lado, 14% desenvolvem sintomas um pouco mais graves, como falta de ar. Por último, 6% enfrentam a face mais perigosa da doença, onde há choque séptico, falência de órgãos, insuficiência pulmonar e risco de óbito. A doença se torna muito mais grave a partir do momento em que o vírus sai dos tubos brônquicos e alcança as vias aéreas inferiores, traqueia, brônquios e alvéolos,
que são pequenas estruturas que compõem o pulmão e funcionam levando o oxigênio à corrente sanguínea. Em alguns casos, o vírus age fazendo com que se acumule líquido nos alvéolos, ao invés de ar, e causando insuficiência respiratória. Esses pacientes precisam ser internados e mantidos com um respirador. A situação pode variar de quadros mais leves, em que uma pequena parte do pulmão é afetada, até casos mais graves, quando uma grande parte dos 2 pulmões fica comprometida. Estudos mostram que mesmo após a recuperação das pneumonias mais graves, até 30% da função pulmonar é perdida. Infelizmente, os riscos não param por aí. De acordo com um estudo publicado na revista The Lancet neste mês de março, a Covid-19 não se restringe ao pulmão e a pneumonia não é a única arma do vírus na batalha contra o nosso organismo. Ainda que de forma inconclusiva, a pesquisa apontou que a doença pode causar danos a outros órgãos do corpo humano, como os rins, o fígado e o coração. De fato, os médicos já sabem que alguns pacientes com a Covid-19 desenvolvem quadros fortes de diarreia e dor abdominal, bem como outros problemas que não se relacionam com a infecção respiratória. Por fim, vale lembrar que o isolamento social e as quarentenas são as ferramentas que estão mais ao nosso alcance neste momento da pandemia. Ficando em casa, você pode estar protegendo muitas outras pessoas com o sistema imunológico mais debilitado que o seu. São essas pessoas que compõem o chamado grupo de risco, que incluem idosos, doentes crônicos, fumantes e imunossuprimidos. Como as autoridades insistem em dizer, não se trata de pensar apenas na própria saúde, porém, na saúde pública como um todo. Já se sabe que, caso a população não atenda aos apelos das autoridades para que as pessoas fiquem em casa, nossos sistemas de saúde não darão conta de atender todos os infectados pela Covid-19, em conjunto com outras enfermidades. Permanecendo em quarentena, no entanto, podemos diminuir a curva de ascensão da doença em nosso país, garantindo aos órgãos de saúde maior fôlego nessa guerra à epidemia. Faça a sua parte. Cuide da sua saúde, também da dos demais.